8h37, reta final agora do Folha no Ar, e sempre tem, né, a parte final parece que é a melhor, né? Então, fique ligado aí, a partir de agora voltamos com o Folha no Ar ao vivo, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos continua com tempo bom, com sol, e a previsão é essa mesmo. Trânsito bem complicado para hoje, tem 2 pontos na cidade que estão fechados, que são, assim, 2 vias importantíssimas. A 15 de novembro, que se não tem previsão de quando vai reabrir, e agora a 28 de março está passando pela recuperação lá asfáltica. Então, tenha paciência aí no trânsito. E vai ter também um trecho da BR-101 também que deve sofrer algumas interdições aí para 9 meses de obra, imagina como vai ser. 9 meses de obras, que é perímetro urbano também. Então, sim, no parque rodoviário. Vai ser complicadinho. Você pega o seu carro na chuva. Vai. Mas ele agora está ajeitando um barco, eu já dei ideia a ele, ó. Não por causa do alagamento, foi até que o carrinho dele afundou no alagamento. É sério? Pô, sacanagem. Mas tava tudo bem. No dia caiu o Dick. E olha que ele ia... Dá bem. Não, dos males o menor. Essa história aí é fabulosa, é. O dia que eu voltei pra Folha da Manhã, eu nunca vai esquecer, foi o dia que eu voltei, dia 16 de dezembro. Vai ganhar de presente um carro novo. Quem sabe, né? Voltou nadando. A caminhonete que é culpada lá. Porque ele tava indo bem, tava navegando bem ali, mas aquela onda contrária. Não sei se foi o Luiz, não. A caminhonete tipo da dele, sabe? Veio, fez aquela marola, assim, com essa pressão, e perdeu o motor. Bom, voltamos com o Folha no Ar, hoje conversando com o Elinho Naim, vereador em Campos. Já falamos aqui sobre vários assuntos, que como o programa é ao vivo, essa coisa é recorrente, né? A gente vai e volta, isso é inevitável. Com o Rodrigo Gonçalves da bancada, com a Luiz Abreu Barbosa, Elinho, a chave virando agora um pouco para estadual, depois nacional, local, enfim. Mas na estadual, a pergunta é como é que você avalia essa trajetória do Rodrigo até a presidência da Assembleia, o que foi comentado até pelo próprio Sérgio Cabral aqui na última sexta-feira, né? Onde teve lá, para não dizer que tudo na vida das pessoas não tem dificuldade, teve o Jair Bittencourt lançando a sua candidatura também, o que não tinha seria relativamente mais fácil para ele ser presidente, quer dizer, ele teve um mandato de deputado e já virou presidente no segundo. Eu acho que nem Cabral conseguiu isso. Só Cabral fez isso antes. Só Cabral. Eu não sei para a história pregressa da Alerj, mas assim, o quem tinha feito isso antes foi Cabral. Que coincide da década de 90 para cá, que quando a gente começou também praticamente trabalhar junto com esse negócio de rádio, você com o jornalismo. Então, ali, a pergunta é essa avaliação que você faz desse prestígio dele político com os deputados e como é que ele está lá hoje, além de Castro, que também tinha um cenário desfavorável por ser desconhecido, mas tinha máquina na mão. Eu vou relembrar um assunto que aconteceu na reunião de terça, tem muito a ver. Eu já tinha ouvido isso de outras pessoas, do próprio Rodrigo, mas eu ouvi isso do governador. Primeiro, o Rodrigo entrou na Alerj, né, como deputado. O candidato a presidente da Alerj era o deputado André Correia, com grande chance de virar presidente da Alerj, na época era o favorito. Tinha o candidato André Ciliano, e Rodrigo, assim que chega na Alerj, devido a algumas pessoas, alguns amigos em comum, declara apoio ao André não sendo o favorito. André Ciliano. O André Ciliano não era o favorito. O favorito era o deputado André Correia. Acabou que houve aquele problema na justiça, o deputado foi afastado, e aí a eleição de André Ciliano ficou muito mais fácil e André se consagrou deputado. Mas um dos fatos que mais me marcou foi ouvir do governador a história que eu já tinha ouvido de Rodrigo, de outras pessoas, e que mostra o porquê Rodrigo hoje é presidente da casa, e mostra a firmeza do governador para com o Rodrigo e Rodrigo para o governador. O governador tinha feito um acordo com o André Ciliano,
em relação àquela questão da SEDAI, um dos itens. E Rodrigo era o interlocutor entre a casa e o governador. Ou seja, Rodrigo era a pessoa de confiança do deputado André Ciliano, presidente, mas tinha uma afinidade muito pessoal com o governador Cláudio Castro. E sempre deixou claro que politicamente ficaria do lado do deputado André, do presidente, e não do governador, caso aquilo não acontecesse de acordo com o que tinha sido pré-acordado. Um determinado dia, o governador contando a história, o deputado André Ciliano, por questões dele, pessoal, partidária, questão de orientação da Nacional, disse que tinha mudado de opinião e que não queria continuar o acordo que tinha sido pré-estabelecido. E Cláudio foi muito firme com o Rodrigo. Tudo que está aí eu cumpri. Rodrigo, governador, em todos os pontos o senhor cumpriu. Pergunta lá ao presidente o porquê, então, se eu cumpri em tudo. E Rodrigo, à época, falou assim, tá bom, André, então se você não quer mais, vamos entregar todos os cargos que anteriormente a gente tinha no governo, etc e tal. E ali houve um impasse e daí a decisão de Rodrigo ficar do lado do governador. Ele não ficou do lado do governador. Ele ficou do lado da pessoa que estava cumprindo tudo aquilo que tinha sido acordado. Aí Rodrigo dá um pulo maior do que ele já estava. Ele já estava muito forte com o André. E quando ele toma essa decisão, ele mostra para Cláudio uma confiança extrema de pessoa cumpridora de acordo de palavra. E aí Rodrigo se cacifa, vira secretário de governo. Vocês vão se lembrar, naquela época tentaram botar Pacheco no lugar de Rodrigo. Rodrigo é muito firme, governador, da mesma maneira que eu tratei com o senhor e cumpri, foi tratado, Rodrigo vira secretário de governo, e aí, com a articulação dele, junto à secretaria, projetos importantes aconteceram, como o Segurança Presente, que é um dos que é mais dito publicamente, e outras coisas foram acontecendo, Cláudio tendo facilidade de tocar na LERJ, graças também à articulação, porque Rodrigo era a ponte via Secretaria de Governo, e aí não tinha outro nome, Cláudio escolhe Rodrigo para ser o seu candidato, e foi nítido isso depois. Teve desgastes nos últimos 5 dias, porque tentaram lançar uma candidatura contra Rodrigo, e o governador com certeza foi peça decisiva para que Rodrigo fosse presidente da LERJ. Acho que o Rodrigo é um político, principalmente de bastidor, muito forte, é articuladíssimo e é um cumpridor de palavra, todo mundo fala. Até critica ele. Forte, é muito ruim de telefone. É muito ruim de telefone, o pessoal fala e todo mundo reclama, os deputados deixaram isso claro lá, mas depois que dá a palavra, cumpre todas as palavras que deu. Candidato a governador? Eu não sei se é um desejo dele, ele nunca teve esse desejo, né? Mas política lá na frente, né? E essa está mais longe, como nós falamos. Né? 3 anos e pouco, né? 3 anos e meio. E 6 meses. E 6 meses. A gente está nesse bloco para falar um pouquinho também sobre política nacional, mas falando sobre o governador, como que você avalia hoje o governo Castro? Por tudo que ele tem feito, você falou desse momento favorável, mas como é que você avalia e principalmente essa relação? 2 avaliações. Primeiro, como Campos, grato. Muito grato ao governador por tudo que ele já fez por Campos, muito mais do que vários outros governadores por aí que passaram. Muito mesmo. Ajuda a questão de servidor, obra, reforma da HGG e por aí vai. Tem muita coisa que o governador já fez por Campos. Então, por Campos, grato como cidadão campista e quanto vereador. E uma avaliação, ele é um cara de muito diálogo, é um cara muito inteligente, muito diálogo. Um governo que fez uma mudança a título de interior muito forte. Ou seja, o interior ele tem muito mais voz e muito mais ações do que tinha antes. Então eu avalio ele como um bom governador, um cara de bastante diálogo, inteligente, muito inteligente. Já tive algumas conversas com ele, é um cara muito inteligente, muito preparado para estar ali. Aconteceu por acaso estar ali, mas está se dando muito bem, está fazendo muito bem para o Estado.
Acho que a grande força é essa questão tributária e da recuperação fiscal, mas que acho que eles vão obter êxito no governo federal. Rodrigo voltou pro estadual, então vou ter que fazer pergunta no nacional. 2 meses e 20 dias do governo Lula, você ressaltou aqui o terceiro governo dele. Isso é uma pesquisa, falando de pesquisa, isso é uma pesquisa IPEC. Embora o IPEC é o antigo Ibope, há que se ressaltar, errou muito na eleição presidencial. Errou muito. Foi o instituto que mais errou, né? No meu ponto de vista, e eu tenho maior respeito ao Ibope e ao IPEC, mas assim, fato, errou muito no primeiro turno, errou muito no segundo turno. Muito além da margem de erro. Mas enfim, isso posto, o IPEC deu agora uma pesquisa, e como era o Ibope, então você tem, o bom de ter um instituto com um tempo de rua, é que você pode analisar com os governos passados, né? Lula está com aprovação 41, se não me falha a memória, que é inferior à aprovação que ele tinha em março dos primeiros anos dos 2 governos dele, mas superou a de Bolsonaro também em março do primeiro ano do seu governo. Como é que você vê, particularmente, e qual a sua expectativa desse governo? Primeiro eu falei isso na última entrevista, né? Ninguém ganhou a eleição, um perdeu. Minha opinião é clara sobre isso. Ali não era uma eleição de quem a gente queria para presidente. A gente, que eu digo o povo, como um todo. Era quem a gente não queria para presidente. E aí concordo com aquilo que você falou. Se tem mais uma semana capaz de não quererem Lula mais do que não quiseram Bolsonaro. Para mim é um fato. Eu acho que tudo muito cedo. O cara acabou de virar presidente agora. É tudo muito cedo. Se não aconteceu absolutamente nada no país, é tudo. O cara está formando ministério. Depois o cara que vai vir um ministro, o cara tem que se colocar em tudo que ele tem condição de fazer ainda. Então, dizer se é ruim ou bom agora, para mim, não é válido. O que é válido para mim eu espero que ele me surpreenda. Só isso, eu torço para que ele me surpreenda e seja um bom presidente. É isso que eu espero. Como cidadão, eu não vou ficar torcendo para o negócio dar errado. Eu tenho que torcer para o cara acertar. Então, eu torço para que ele seja um bom presidente. Acho que ele... Isso é minha opinião pessoal. Acho que no seu primeiro mandato lá, ele colheu muitos frutos do governo de Fernando Henrique e foi muito competente no seu primeiro mandato. Muitas pessoas acham que muitos projetos que o governo Lula fez foi no governo Lula e não foi no governo Fernando Henrique, mudou só os nomes. Inclusive o Bolsa Família. Inclusive o Bolsa Escola, inclusive o Bolsa Família, mas ele teve o mérito de saber colher esses frutos. E ampliou também. Então, colheu o mérito de colher os frutos e depois ampliou. Eu torço para que ele dê certo. Para que o país cresça, continue crescendo, que é isso que a gente quer. Deixa eu voltar um pouco para o local. Eu também, Por mais que não votei, não é porque eu não votei. Hoje eu não tenho que querer. Ele é o presidente da República. Eu tenho que torcer para ele acertar e ser um bom presidente. Só nessa ponte da planície com o Planalto, você está falando aí do governo Lula, perfeito, eu concordo com a sua avaliação. Mas estava pensando assim, você estava pensando, com todo respeito a Fábio Ribeiro e Marquinhos, são 2 políticos que chegaram por mérito, mas já pensou ter que enfrentar Arthur Lira? Rapaz, é pesado também. Pesado também. É osso. Mike Tyson nessas carreiras. O maior exemplo disso, está sendo noticiado aí, era o famoso, que o pessoal falava, né, do orçamento secreto, que ele só deixou de ser secreto, mas continuou do mesmo jeito. Mas deixa eu voltar para o local e... Que horas são agora? Estou sem óculos, não enxergo nada. 8 minutos para as 9. Aqui esse arma participação, deixo aberto aí para Nogueira e Rodrigo. Um passarinho me contou, passarinho fofoqueiro,
É um passarinho de credibilidade, da mesma maneira que me contou todos os assobios lá das conversas. Esse passarinho seu tá sinistro. Mas tem vários. Tem passarinho no seu grupo, tem passarinho no outro grupo. O que tem é passarinho. Mas eu não tenho problema nenhum. Ninguém me pede segredo. Você tem que saber, logicamente, que... Lógico. Vai dar crédito a todo mundo, né? Mas, enfim, que não passa pelo acordo de pacificação, isso não faz parte do acordo de pacificação, mas que uma novidade do governo Vladimir, tão logo vai dar o hiato justamente para não ser confundido com a pacificação. Não tem nada a ver com a pacificação. Mas a novidade do governo Vladimir seria Nelson Naim, secretário. O que você pode dizer sobre isso? Rapaz, não me falaram isso ainda não. E olha que esse aí é um passarinho que é ligado a mim mesmo, hein? Rapaz, eu não misturo a minha questão pessoal política com a do meu pai. Sincero e honestamente, eu não vejo isso agora, não consigo enxergar isso agora. Vou dizer a parte. Mas seria com todo respeito, se papai aceitasse, um ótimo quadro, porque eu não conheço nenhum daqueles que estão ali que entendem mais política do que o meu pai, não. Wagner ficaria no RH e Naim iria para a administração. Ainda não existe isso, não. Pelo menos, se tem, falaram com ele, não falaram comigo ainda. Esse assovio. É porque, às vezes, né, tem o... Porque, assim como aconteceu, a gente chegou a noticiar, né, que houve a possibilidade da construção da Secretaria de Trabalho e Renda, que hoje não existe no governo, né, de Vladimir, hoje ela está ligada ao desenvolvimento, de se criar a pasta, de uma certa forma, para atrair Matoso, que foi superintendente de Trabalho e Renda no governo Rafael, e isso traria você. Só que isso seriam, tipo assim, possibilidades para tentar atrair você. Não, eu tenho uma frase que é muito marcante, eu e a Luísa. Eu tenho um carinho muito especial para a Luísa, porque a Luísa é uma das pessoas que quando ele critica na frente. Ele já me fez algumas críticas no passado. Ele até fez, acho que nossa última ou penúltima entrevista, ele me fez um elogio dizendo, poxa, em relação a tempos atrás, houve um amadurecimento. E eu gosto das pessoas que me criticam, desde que me criticam com lógica. E ele sempre fez, pô, às vezes você é acelerado demais. E ele sempre me fez essa crítica. Mas tem uma crítica que ele me fez que é parecido. Vladimir pode ter vários defeitos, mas ele é um cara extremamente inteligente. Ele sabe que se ele tivesse me feito o convite para que eu fosse para qualquer tipo de secretaria sem o aval de Rodrigo, Que é o seu líder, você fala. ou sem qualquer coisa que seja, não é só com o Rodrigo não, com o meu grupo dos 12, ele estaria dando um passo largo para fundar a pacificação de vez. Porque eu sequer admitiria ele falar isso comigo. Admitiria. Isso aí seria, de fato, o derradeiro total. Porque não tem cabimento você 2 anos e meio, 3 anos, construir tudo que eu ajudei a construir e jogar fora por qualquer que seja a pasta. Fato. A questão de papai ir para o governo, que eu não acredito, mas se papai fosse para o governo, nada tem a ver com a minha ligação política e não mudaria nada. Eu sou vereador de independência e de oposição. Isso é um fato. Isso é um fato. Dizer que eu não posso apoiar o prefeito em 2024 não seria verdade da minha parte. Não existe nada definido, nem da minha parte, nem muito menos do grupo como inteiro. Agora, para mim não foi feito convite. Porque ele sabe que se tivesse feito o convite, ele ia tornar o caldo de vez. Ele conhece o primo? Ele conhece? Ele sabe que isso ia entornar, então não foi feito. Para mim não foi feito convite, tá? Tem que ser honesto. O prefeito não me fez esse convite, até porque já tinha gerado um desgaste gigante comigo, inclusive, por causa da atitude com os outros 2 colegas. Ele não ia botar tudo a perder se arriscando com isso. Então comigo não foi feito convite. Agora esse passarinho seu, que bom pra caramba esse passarinho, hein? Temos que descobrir esse passarinho aí. Você conhece bem. Mas você não fala que é? Você conhece bem, eu não posso. Gelo de fonte, garantia constitucional. Mas esse passarinho
Você conhece bem. Mas o que eu posso falar é, uma coisa não tem nada a ver Mas com a eu outra. resolvi isso, Não sei Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu disse isso claro e vou continuar. A não ser que ele não queira, que eu duvido muito. Meu líder político é Rodrigo Vieira Bacelar. Ponto. Não tem isso. Eu deixo isso claro, você que está lá na Câmara acompanha sempre. Eu só posso, antes de... Por favor. Passar pra você, a gente não fez nenhuma intervenção do streaming. Tem aqui o JC Cordeiro, coloca aqui, Elinho, continue lutando pelo aparelho de exame PET scan. Novamente, meu filho está dependendo do exame. Para acompanhamento já vai para 2 meses de espera. Um absurdo para uma cidade com orçamento de campos. Obrigado. Tá aí. A gente fez uma audiência pública, inclusive, JC, a gente vai estar entregando todas as cartilhas em todos os hospitais oncológicos de Campos, não só os oncológicos. Muitas pessoas, Aloysio, elas quando são diagnosticadas com câncer, elas não sabem nem a quem recorrer. Então essa cartilha é uma cartilha muito prática mesmo. Depois eu vou até deixar aqui com vocês. Tem uma possível suspeita aonde eu procuro, aonde eu faço o primeiro diagnóstico, onde eu faço a biópsia, aonde eu sou tratado. Foi muito bacana a audiência pública e na audiência pública a gente foi constatar que é uma vergonha para Campos. Isso foi dito pelo meu pai e por mim, a Paulirano, no púlpito da Câmara. Campos, nem na particular, nem na pública, tem um exame de PET scan. É um absurdo, como é um absurdo crianças do município de Campos terem que fazer tratamento oncológico fora de Campos. São duas coisas inadmissíveis e que é uma briga que eu tenho pessoal e confesso que vou encher muito o saco de Paulirano para que ele reverta essa situação desses 2 pontos. Se já é cansativo para uma pessoa mais velha sair de campo para fazer quimioterapia, imagina para uma criança. Quer uma gaiola? É para prender o passarinho? Ah, não, esse passarinho tá demais, mano. Esse não vai aprender, não. No frente, não. Não. Amigo, vamos lá então. Esse bobear vai botar ele na gaiola. Vamos embora. 8h59. Fechamos no tempo cravado aqui, sem prorrogação. Muito obrigado por hoje. Muito bom recebê-lo sempre. Hoje, especial, muito boa entrevista. Seja sempre bem-vindo. E como de costume tradicional, dê um abraço lá no velho. Quero agradecer a Folha, Luiz, o Rodrigo, nosso amigo Beto, comedor de carne assada, nosso amigo Tricolor, não posso esquecer da carne assada, nosso amigo Tricolor. Quero mandar um abraço especial a todos os meus colegas vereadores, em especial aos vereadores Bruninho Viana, Fred Machado, Rafael Twin, Marquinhos Transporte, Rio Lu, Igor Pereira, Rogério Matoso, Michael Cruz, para não esquecer do meu presidente Marquinhos Bacelar. Estou esquecendo de quem aqui, senão eu apanho quando chegar lá, gente. Twin. E Antes de Matos, tá doido, meu líder. Como é que eu vou esquecer Antes de Matos? E Antes de Matos, um abraço especial a todos esses colegas que são guerreiros, pessoas que estão conosco nessa batalha aí já há algum tempo e que eu tenho um carinho muito especial por todos eles. E vamos continuar trabalhando, que é isso que importa. Só vou usar a audiência do programa para fazer um convite a todo cidadão campista. Dia 23, quinta-feira agora, nós vamos estar fazendo uma audiência pública na Câmara com os 2 principais temas, Aloysio. São 2 indicações legislativas minhas que foram aprovadas e que eu estou lutando muito para virar projeto de lei. Uma é que 1% de tudo que se arrecada com royalties seja destinado novamente ao Fundecam. A gente não pode deixar de usar um projeto que foi muito bem feito por erros de gestões que não usaram a verba de maneira correta. E uma outra é que 0,5% de tudo que é arrecadado em royalties seja oficialmente gasto com cursos de qualificação profissional, que não tem cabimento a gente ficar perdendo cada vez mais boas vagas de emprego por falta de qualificação profissional. Então, dia 23, a partir das 14 horas, grandes presenças de pessoas de nível federal, estadual e municipal, audiência pública que vai tratar desses 2 temas, que é desenvolvimento econômico como um todo. Então, obrigado a todos aí e, lógico, vou mandar um beijo pro velho lá, que está lá comigo lá todo dia lá. Meu paizão que eu tanto amo. Fiquem com Deus. Bom, meu caro Rodrigo, bom sempre ter a sua presença aqui nessa bancada. Muito obrigado por hoje. Agradecer mais uma vez a Elinho, né? Amanhã tem parte dessa entrevista
na edição da Folha, né? E daqui a pouco tem Câmara também mais tarde. Vamos ver se o clima vai ser dos melhores. Se vai estar tudo tranquilo, se não vai ter nenhum pipoco por lá. Vamos torcer para isso. Agradecer. Você vai torcer. Você vai. Tá aberto? Tá. Você vai torcer pra ter pipoco ou pra não ter pipoco? Explica isso. Tá parecendo que você quer que o pé pegue fogo, pô. Na hora a gente vê. Rodrigo tá se divertindo, né, Luiz? Você deu uma profissão pra ele, um emprego pra ele que ele tá se divertindo lá. Elinho tem se mostrado essa pessoa articuladora, pelo que ele colocou aqui. A gente, quando fala em pacificação em campos, a gente fala de Rodrigo, fala de Vladimir, fala de Cláudio Castro, mas não tem como falar de Elinho, até pela relação pessoal que ele tem com os dois muito cedo, de fazer show junto, com o Nelsinho, com tudo. Então Vladimir já falou várias vezes dessa amizade com o Rodrigo, enquanto os pais duelavam, os dois já eram amigos, né, e fizeram essa reconstrução agora que passou muito por Elinho. Então Elinho também, quando se fala de pacificação hoje desses grupos, não tem como não falar em Elinho. Então a gente agradece muito também hoje o fato de você estar aqui com a gente, esclarecendo algumas informações. Valeu, Rodrigo. Elinho, quiser agradecer o Rodrigo, fica à vontade. Rodrigo é uma grata surpresa. Fiz um elogio pessoal ao Aloysio internamente, ele sabe disso. É um bom menino, tá lá vendo o circo pegar fogo muitas das vezes. E só dizer que não posso deixar de falar sempre, eu acabei não esquecendo, mas não posso esquecer. Eu tenho um carinho muito especial por todos aqui, pela nossa querida madriarca, Dona Diva. Vou mandar um beijão para ela, que a Luiz sabe o carinho que eu tenho pelo Grupo Folha. Sempre externei isso de maneira muito, muito clara. Então, vou estar sempre aqui, sempre que possível, só convidar que estarei aqui. Você que gosta de rede social também, depois visita lá as nossas redes, tanto o Instagram quanto o Face, para comentar ou responder seu pessoal lá. E, Aloysio, valeu por hoje, valeu pelo sacrifício aí, né? Depois vai dormir agora. Depois Elinho paga a outra lá no Especiale. Um bom dia para você, até amanhã. Essa semana é com a gente, se Deus quiser. Bom dia. Tem que definir o programa de amanhã. Eu não vi, mas eu vou definir. Acho que antes de dormir, mas vou dar dormida assim. Depois tem a edição do impresso. E vocês dão trabalho, sabe? Agradecer a Elinho a entrevista, boa entrevista, né? O que eu falo em relação a Naim, que ele citou, assim, eu acho que as pessoas têm que reconhecer. Eu entrevistei muitos políticos na minha vida, muitos. Alguns, infelizmente, já falecidos, né? O caso de Mário Covas, o caso de Juliano Brizola, políticos que marcaram época, marcaram o país, né? E Naim, aqui, em termos de campos, uma capacidade muito arguta de observar a política e também como é que aquilo está operando, porque é tipo você gostar de futebol, só vê a parte técnica. O cara com a bola. Mas tem que ver a parte tática. Né? E Naim tem essa capacidade de entender por que o jogo está sendo jogado assim. Deveria ser comum, mas não é. Tem muita gente que ignora isso. Acha que as coisas acontecem como estão espontâneo. Por acaso. Nada por acaso. Nada por acaso. E me ajudou na minha formação como repórter de jornalista político, um cara que me ajudou a ter essa compreensão. Então, não é a favor de eu reconhecer isso. Naim tem uma capacidade gigantesca de compreensão. Eu acredito que passo muito isso para Elinho e o ajuda no seu dia a dia. Muito. Agradecer, a entrevista foi boa, foi franca, né? Vai estar, como o Rodrigo disse, parte dela, não toda, porque não dá para botar toda, né? Parte dela amanhã na edição impressa da Folha da Manhã, no site Folha 1. E vou estar dormindo para descansar para fazer esse jornal. Obrigado, Elinho. Nada. Abraço, seu pai. Nada. Valeu. 9h06. A gente volta amanhã às 7 da manhã com mais um Folha no Ar. Ao vivo, sempre aqui pela Folha FM, em nossas redes sociais. Daqui a pouco tem o podcast aí desse programa. Para quem não ouviu, né, Elinho? Quiser ouvir. E logo mais reprise na Plena TV também. Tá certo? Claro. E cobertura completa amanhã no jornal Folha da Manhã. Nas bancas bem cedo e nas casas dos assinantes.
Programa no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. De volta amanhã às 7h.